Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a nossa aula será de matemática e a conquista da matemática, e nós vamos aprender como que é que se reduz duas frações ao mesmo denominador. Duas frações ao mesmo denominador. Como faço isso? Lembra da decomposição em fatores primos? Não. Então tá. Vou relembrar como é que é a decomposição em fatores primos. Por exemplo, número... Fala o número aí. 18. 18. Aí a gente coloca o traço. Do lado direito, somente números primos. Do lado esquerdo, somente as respostas das divisões que faremos utilizando os fatores primos. Lembrei, mas agora eu vou fazer até o final. Como o número é par, eu sempre começo dividindo por 2. Então, 18 dividido por 2 dá 9. Que dividido por 2 dá... Não dá pro... Como não? Tenho 9 balas, 2 amiguinhos. Cada amiguinho vai ganhar 4 balas. Mas vai sobrar uma. Não pode sobrar resto. Mesmo que aquele número dê para você dividir, não pode sobrar resto. Tem que ser um número com o resto igual a zero, uma divisão exata. Tá. Então, qual o número que eu posso colocar? Eu posso colocar o 9 de uma vez? Deixa eu apagar aqui. Eu posso colocar o 9 de uma vez? Gente, só número primo. Só número primo. Depois do 2, o próximo número primo é o 3. E aí eu tenho que ver se 9 é múltiplo de 3. 9 é múltiplo de 3? Sim! Então, vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E agora? Divido por 3 ou passo para outro número primo? Divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Se você multiplicar aqui, 2 vezes 3 vezes 3 vai ser igual a 18. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3, 18. Então, esse daqui é fatoração em números primos. Parece que essa lousa tá caindo. Isso daqui é uma fatoração em números primos, com um número, que no caso é o 18. Agora a gente vai aprender com 2 números. Sim, com 2 números. Como faz isso? Vamos fazer. É a mesma coisa. Entretanto, embora seja a mesma coisa... Vou pegar um outro canetão aqui, gente. Tem um monte de canetão. Canetão pra todo lado. Eu vou pegar 2 números. Vou pegar o... Fala aí. Vou começar com o número baixo. Vou pegar um 4 e um 6. 4 e o 6. Não é 4,6. É o 4. Nossa, que tá torto. É o 4 e o 6. Muito bem.
Ficou sinistro esses números aqui, mas vamos continuar. Foco, 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 foco. Então, olha o que a gente vai ver. Não importa se eu tiver um número par ou os dois números forem pares, ou um número for par e o outro for ímpar. Não importa. Nós vamos sempre começar a fatorar pelo menor número primo. Ah, entendi nada. Nem eu, que eu falei, eu não entendi nada. Então é o seguinte, tem número par? Um deles é par? É. Então nós vamos começar dividindo por 2. Mas 6 também é. Ok. Vou dividir por 2. Quando eu for dividido por 2, cada número, eu vou dividir por 2. Como assim? 4 dividido por 2 dá 2. Ó, resposta do lado esquerdo. Agora, o que eu faço? Vou dividir o 6. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, esquece esse número daqui de cima. Pensa só no 2 e no 3. Tem número par? Tem. Qual? O 2. Então, nós vamos continuar a fala. Professora, seguinte, dá para dividir o 2 pelo 2, mas o 3 não dá. Vai sobrar resto. É aí que vem o grande segredo. Preste atenção. 2 dividido por 2 vai dar 1. Como 3... Saúde. O cachorro tá nervoso, gente. Acho que eles não sabem dos números primos, não. Como 3 não dá para dividir... Como 3, se eu dividir por 2, vai sobrar resto. Ó, presta bem atenção. Como 3, se eu dividir por 2, vai sobrar resto, então eu vou simplesmente abaixar o 3. Não faço nada? Não. Você só vai abaixar o 3. Onde? Embaixo do 3. Então, o que acontece? Eu posso concluir o seguinte. Deixa eu ver se eu já entendi tudo. Se não dá para dividir, eu baixo o número. Igual aqui, ó. 3 dividido por 2, ia sobrar 1. Não pode sobrar, então eu abaixei o 3. Mas, portanto, 2 dividido por 2 deu 1. E agora? Eu vou continuar com 2? Não. Por que não? Porque não tem mais número par. Então, eu vou ter que dividir por qual número? Qual? Fala isso que você está pensando. 3. Muito bem, por 3. Então, esse 1, o que a gente vai fazer? Nós vamos baixar. Por quê? Lembra que eu falei? Se não der para baixar, para dividir, você vai baixar o número. Baixar ou abaixar? Tá, desce o número. Desceu o númerozinho. Principalmente quando der 1. Quando der 1 aqui, ó, esse aqui não dá para dividir por mais nada. Como que eu sei que acabou a conta? Quando der 1 e 1 aqui no final. Continuando. 3 dividido por 3 dá 1. Acabei de falar. Quando der 1 e 1 é porque a conta terminou. Tá, o que eu faço agora? Lembra que a gente multiplica os números que foram os primos daqui? Antes, como a gente só tinha uma coluna, a gente sabia que quando... A gente sabia não, nós sabíamos que quando nós fatorássemos esse número, a multiplicação dele ia ser o número que estava lá. Agora não. Não. Agora vai ser um número que é comum, né? Vai ser um múltiplo tanto do 4 quanto do 6. Ou seja, vai estar na resposta da tabuada, tanto na tabuada do 4 quanto na tabuada. É que não posso falar tabuada, tem que falar múltiplo, mas eu esqueço. Na tabuada do 6. Então, veja bem, vou multiplicar os números primos. Ó. 2 vezes 2 vezes 3.
Tem que fazer esse quadradinho. Retângulo, gente, torto. Não, não precisa, mas eu gosto. Eu gosto de fazer, por isso. Mas não é obrigado, não. Tá tortão, né? Pera aí, deixa eu tentar arrumar aqui, pera aí. Ok. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o múltiplo comum, é o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6. Acho que a gente viu isso ano passado. Então, se você viu isso ano passado, isso é para relembrar. Então, vamos repassar aquilo que eu disse. Número 4, número 6, preciso achar um múltiplo em comum entre os dois. Eu posso também fazer por fração equivalente. Posso. Eu prefiro fazer fração equivalente. Pode fazer. Eu prefiro fazer como MMC. Pode fazer, não tem problema. Não tem problema. Então, aqui, como tinha número par, dividi por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ainda tem número par. Então, continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 3, não dava para dividir por 2, baixou o 3. Por que baixou o 3 mesmo? Porque não deu para dividir. Agora sim, vou dividir por 3. Por que eu não posso dividir por 2? Porque vai sobrar resto. 3 dividido por 3, 1. Quando o finalzinho for 1, 1, pode ser que tenha mais de 2 números aqui. Vixe, pode ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, não vamos exagerar. Pode ter mais do que 2 números aqui para você achar o MMC. O que é MMC mesmo? Mínimo múltiplo comum. Tá, mas para que eu vou querer saber fazer isso? Porque você vai utilizar na prova. Não, brincadeira. Não, verdade. O que acontece aqui? Aqui eu já fiz o mínimo múltiplo comum para você entender como é que faz o mínimo múltiplo comum. Achar um múltiplo comum entre 2 algarismos. Nós vamos utilizar isso na comparação de frações. Vamos. Como assim? Eu vou fazer uma aqui, ó. Vou colocar como se fosse um pouquinho em cima, tá? Não, um pouquinho do lado. Ah, não, um pouquinho em cima. Em cima da. 3 quartos. Quero saber qual fração é maior. E 1 sexto. Ai, meu Deus do céu, não sei como é que faz isso não. Então, você pega os denominadores, faz o MMC, que é o múltiplo comum entre os dois. E eu achei qual é. Qual é? 12. É 12? 12. Acho que é 12. 12, tá bom. O que eu vou fazer agora? No lugar, vou até mudar a cor. No lugar do 4 e do 6, ó, eu vou colocar 12. No lugar do 4 e do 6, eu vou colocar 12. No lugar do 4 e do 6, eu vou colocar 12. E agora? Divide pelo número de baixo, que é o denominador, multiplica-se pelo número de cima, que é o numerador. Ou você pode fazer através de uma fração equivalente. Como assim? Eu acho melhor você dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? Eu acho. Mas depois, quem quiser fazer por fração equivalente, eu explico também. Então, ó. 12. Acompanha meu raciocínio aqui, gente. Acompanha aqui. Bracinho. 12 dividido por 4 vai dar 3 vezes 3, 9.
Não entendi. Vou repetir. No lugar do 4 e do 6, eu coloquei o múltiplo comum que era o 12. Por isso que eu fiz a decomposição em fatores primos. 12 tem na resposta da tabuada do 4 e na resposta da tabuada do 6. Então, vou dividir pelo de baixo, denominador, e a resposta eu vou multiplicar pelo numerador. Então, eu vou fazer... Então, 12 dividido por 4, 3. Vezes esse 3 que está no numerador, vai dar 9. Agora, 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 1 dá 2. Qual é a maior fração? Qual? Fala, Zé, fala. Agora fala, Zé. Fala. É o 3/4 ou é um sexto? Como assim? Se aqui você colocou 9/12 e aqui 2/12. Eu só reduzi no mesmo denominador para você poder saber qual das duas, com certeza absoluta, é a fração, é a maior fração e a menor fração. Então, isso daqui é um cálculo auxiliar, que por enquanto a gente vai falar que é cálculo auxiliar, mas a gente vai utilizar, nós vamos utilizar para fazer soma e subtração de frações, quando os denominadores forem diferentes. Aqui é só dividir, reduzir ao mesmo denominador. Então, aqui a fração 3/4 é equivalente a... que ficou feio isso, hein? A fração 3/4 é equivalente a 9/12. E a fração do 1/6 é equivalente a 2/12. Qual delas é a maior fração? 3/4. Por quê? 3/4 é maior do que 1/6. Como que eu sei disso? Porque eu fiz a prova real. Vamos dizer, prova real, lembra? Nossa, prova real é de 1900 e bolinha, tá? Então, isso daí chama-se comparação de fração. Ah, detalhe importante. Na hora da resposta, eu tenho que colocar o símbolo de maior ou menor ou igual. Então, a resposta finish seria... Vou pegar outro canetão, gente. Hoje eu tô esbanjando canetão. Tem canetão de toda cor, ó. A resposta final seria 3/4 é maior que 1/6. Esta é a resposta final. Certo? Bom, claro que a gente vai ter que fazer alguns exercícios para nós podermos melhorar isso daqui. Tem gente que gosta de fazer por equivalência de fração da mesma coisa? Dá. Na aula online, a gente fala sobre a equivalência de fração. Espero que todos tenham entendido e até mais.